Boa tarde, queridos irmãos. Mais uma quinta-feira em que nos reunimos para mais um Evangelho no lar da Casa de Fabiano de Cristo, com a intenção de levar aos lares os ensinamentos do Mestre Jesus, que traz a cada um vibrações harmoniosas que confortam e traz esperança aos corações. Para quem está acessando pela primeira vez, darei uma breve explicação de como iniciar a prática do Evangelho. Definimos um dia e horário de nossa preferência. Pode ser feito acompanhado de todos os membros da família ou sozinho. Colocamos um recipiente com água para ser fluidificado, pois nesta água os amigos espirituais colocam os fluidos salutares que necessitamos. Fazemos uma prece simples com as palavras que fluírem de nosso coração. Abrimos o Evangelho ao acaso, lemos, podendo fazer comentários sobre a passagem lida. Logo após, faça uma prece de encerramento. Importante que seja sempre no mesmo dia e horário escolhido, para que a espiritualidade amiga esteja presente conosco. Vamos então dar início ao nosso Evangelho de hoje. Neste momento, Senhor, que nos fazemos tão pequenos diante da Tua grandeza, agradecemos a oportunidade que recebemos do alto. Mestre querido, pedimos que nos acompanhe na leitura do Evangelho. Permita que estejamos amparados no Teu imenso amor. Que assim seja. E a nossa leitura de hoje é o capítulo 10, item 16, Indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de atenuá-los tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequência se deve tirar de vossas palavras? É que vós que censurais não teríeis feito o que reprovais e valeis mais que o culpado? Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa as faltas que censurais ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos e que vós, que proclamais tão alto, anátema, tenhais talvez cometido faltas graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. A passagem lida
nos convida à compreensão da indulgência. Indulgência é ter uma postura de compreensão da dificuldade alheia. É um gesto fraterno que acolhe amorosamente. É evitar censurar e divulgar as mazelas do outro e procurar ressaltar o lado positivo de cada um. Também não é ser conivente com o erro, mas tentar ver o que levou aquele irmão a cometer tal equívoco, assim, de maneira a amenizar a situação do irmão equivocado. Mas é fácil ser indulgente? Não, não é. Todos nós temos luz e sombra em nosso íntimo. Possuímos vícios e virtudes. Somos todos necessitados dessa indulgência, que valoriza o bem em vez do mal, que tolera os erros em vez de criticar, em vez de censurar, que compreende a fragilidade de todo ser humano. Muito esclarecedor é o último parágrafo da passagem que foi lida. Sede indulgente, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. É bem certo isso, porque quem aprecia ficar perto de uma pessoa que só percebe e valoriza os defeitos do outro? Não é desagradável sentir-se criticado, não apreciado? E ter todas as nossas dificuldades ressaltadas é desanimador, com certeza que sim. Ao contrário, quando nossas virtudes são valorizadas, ganhamos força para lutar contra nossas fraquezas. Então, toda vez que nos sentirmos tentados à crítica, ao julgamento, a censurar alguém ou alguma situação, façamos uma prece direcionada a este alguém ou a esta situação. Se assim agirmos, estaremos fazendo ao outro aquilo que gostaríamos que fizessem a nós mesmos. É nas pequenas coisas que vamos fazendo a nossa transformação interior. Jesus teve indulgência com as nossas imperfeições, com nossas fragilidades, por isso veio nos ensinar o caminho do progresso. O Mestre Divino teve tanta indulgência com a humanidade que, mesmo traído e abandonado, perdoou a todos. Que fique para a nossa reflexão o trecho de uma mensagem de Emmanuel que nos diz assim: se desejamos aprender a lição da indulgência, observa o raio de sol que aquece o sábio e o ignorante, o santo e o malfeitor, os justos e os injustos, os bons e os maus, com a mesma generosidade. E já nos encaminhando para o encerramento, só temos a agradecer a esta doutrina de luz tão esclarecedora que nos fortalece para as provas da vida e que nos aponta o caminho para melhor pensar, para o melhor agir, para a nossa evolução. Então agradecemos a este Mestre querido que está sempre ao nosso lado, nos amparando, nos envolvendo e nos mostrando o melhor caminho. Obrigada, Mestre, permanece com todos nós. Que assim seja.